Fica mais fácil isso, até como título de sugestão. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da tribuna, comunico ao plenário que logo após o encerramento da presente sessão fará uso da tribuna o senhor Luiz Leite Santana, que discorrerá sobre os trabalhos filantrópicos prestados pela Irmandade Santa Casa Coração de Jesus. Solicito ao senhor secretário que verifique a folha de presença. Todos os vereadores estiveram presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convido a todos os presentes a saudarem o pavilhão nacional. Convido o senhor Zangado a adentrar o plenário e fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, caros jornalistas, é com muita satisfação que hoje estamos ocupando esta tribuna para falar sobre um assunto que nós entendemos que é de grande importância para toda a comunidade sebastianense, que é a atuação ao longo de 50 anos da Irmandade da Santa Casa do Coração de Jesus, junto ao Hospital de Clínicas de São Sebastião. Vou falar isso em forma de manifesto, porque o assunto poderá misturar e eu preferi fazer em forma de manifesto. Então, este é o nosso manifesto. Esta Irmandade é uma tradicional instituição filantrópica criada em 1926 por um grupo de senhoras sebastianenses ligadas à Igreja Católica, com a finalidade de atender a população carente de São Sebastião. Com os poucos recursos existentes na época, todos oriundos de doações, a Irmandade deu início à obra de construção do seu hospital, paralisada mais tarde por falta de condições financeiras. Suas fundadoras, caiçaras de fibra, fiéis aos seus ideais, persistindo na vontade de ver seu grande desejo ser realizado e não vendo outro caminho para que isso viesse a acontecer, num acordo com o governo, elas doam esta propriedade ao Estado com as obras iniciadas. O governo, então, terminaria a construção e equiparia esse hospital, que hoje aí está, servindo a esta comunidade desde 1962, cujo funcionamento foi iniciado por um grupo de médicos que para cá veio com essa finalidade. Dessa forma, desde essa época, a Irmandade, sucedendo a um grupo de freiras que aqui ficou pouco tempo, vem administrando esse hospital e o pronto-socorro através de provedorias que se revezam a cada 2 anos, sem apoio financeiro nenhum, nem do Estado, nem da Prefeitura. Não foi fácil para esses abnegados cidadãos e cidadãs tocarem esse hospital sem apoio financeiro nenhum dos poderes públicos, somente pelo amor à causa e a fé no Deus proverá. Afirmamos isso porque, como provedor que fomos, acompanhamos e sentimos na pele os momentos de tensões e sacrifício de como é desgastante administrar despesas obrigatórias sem a contrapartida de uma receita para cobri-la e sem a ajuda de nenhum órgão público. Como a Irmandade não podia fazer empréstimos bancários em seu nome por força de seus estatutos, vez ou outra havia necessidade de se apelar para o que sobrava. Empréstimos pessoais junto aos bancos,
para pagamentos de compromissos inadiáveis, como salários, 13º salários e gênero alimentício para a cozinha. Auxílio este, antes pedido ao Estado ou à Prefeitura, e eram negados. Todas as provedorias que por lá passaram têm histórias iguais para contar. Cabe esclarecer ainda que o maior cliente de uma Santa Casa foi sempre o INSS, e que naquela época, além da demora de mais de 60 dias para quitar a fatura do mês, o que ele pagava ou ainda paga pelas internações mal cobriam 50% dos custos. Essa diferença, em nosso entendimento, deveria ser coberta ou pela Prefeitura ou pelo Estado, porque a eles cabem o dever e a obrigação de fornecer e manter os serviços de assistência médicos hospitalar e emergencial no município. Porém, se esse ideal viesse a acontecer, quando estaria envolvido dinheiro público, obviamente sua aplicação teria que ser acompanhada por uma séria fiscalização, dando segurança a quem faz o repasse e proteção ao nome da Irmandade. Como nada disso ocorria, certamente a diferença negativa entre a receita e a despesa gerava prejuízo, e ao longo do tempo foi se acumulando. Solução milagrosa para a situação como essa não existe. O prefeito passado, na intenção, talvez, de mudar o sistema de administrar esse hospital, para nele injetar recursos públicos, resolve intervir na Irmandade, mantenedora desse hospital e que por longo tempo enfrentou sozinha as dificuldades que relatamos. Para isso, a provedoria de então realizou uma assembleia com poucos irmãos presentes na portaria do hospital, para deliberar naquela noite, e tinha que ser naquela noite, sobre a aceitação ou não da proposta e condições que estavam sendo apresentadas para essa intervenção ocorrer. E se aceita, a Prefeitura repassaria para uma empresa terceirizada a responsabilidade pela sua administração. Ora, pergunta-se, por que não para a própria Irmandade, que não visa lucro e que administrou esse hospital por meio século sem recursos públicos, e sua provedoria, que sempre trabalhou de graça? Em nosso entender, isso além de humilhação, é falta de reconhecimento, gratidão, consideração e respeito para com essa instituição que só prestou relevante trabalho a esta comunidade sem nada ter recebido em troca, cumprindo assim com fidelidade os princípios que norteiam a única razão de sua existência. A proposta dizia ainda que à empresa caberia toda a gestão do hospital, sobrando para a provedoria apenas o encargo para assinar cheques para os pagamentos. Em troca disso, a Prefeitura saldaria as dívidas da Irmandade, todas, claro, geradas pelo hospital. Pelo menos foi o que entendemos naquele momento. O estranho, e que chamava a atenção dos mais atentos, era ainda a presença nessa Assembleia do próprio empresário já pré-indicado para assumir o hospital. Ficamos sem entender nada, tal o absurdo. Como irmão, temeroso que a Irmandade pudesse virar uma laranja e consequente desmoralização perante nossa comunidade, propusemos naquele momento que se constituísse uma comissão de irmãos para analisar a proposta apresentada e posteriormente levada a uma nova assembleia, previamente e amplamente avisada, para se expor o resultado do que se concluísse aos irmãos. Alertá-los ainda dos riscos que poderiam advir contra a Irmandade por
por uma tomada de decisão errada. Em caso houvesse a rejeição, que teria sido o mais prudente, seria rompido o convênio com o Estado, verdadeiro dono do hospital. E este, então, sim, repassaria para a Prefeitura a responsabilidade por sua gestão e nada mais justo assumisse também o passivo da Irmandade e ela se retiraria. O prefeito, naquele momento, presente nessa reunião, usando a palavra, afirma que a não aprovação daquela proposta naquela noite implicaria em demissão de todos os funcionários do hospital no outro dia. Aí foi que não entendemos mais nada mesmo. Vimos o pavor estampado nos olhos daqueles funcionários, em sua maioria ali presentes, pela possível perda de seus empregos. A ameaça do desemprego para o trabalhador é chocante e assombroso. Não se faz isso sem uma justificativa muito forte e justa. Colocada em votação nossa proposta, estava mais que claro, foi derrotada. E as coisas passaram a acontecer conforme a vontade da Prefeitura. De lá para cá, muito dinheiro público, pelo que se sabe, tem sido colocado nesse hospital. O que se quer saber, o que se quer entender como cidadão, é que, com todo o dinheiro que lá entrou e ainda entra, consta que o hospital continua em situação de inadimplência. Ora, isso é explicável com uma competente consultoria ou auditoria ou consultoria que certamente apontariam as razões e talvez as soluções para essa situação. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui estamos perante vossas excelências, legítimos representantes do povo sebastianense, e como cidadão residente nessa cidade, viemos trazer aos ilustres vereadores a nossa preocupação, conforme se sabe e se noticia, sobre o que vem ocorrendo com o nosso hospital. O hospital existe para o fim exclusivamente para salvar vidas humanas e para atender situações de emergências em seu pronto-socorro. Assim, lembramos que o nome dessa irmandade não pode se prestar para se colocar no meio deste fogo cruzado entre grupos políticos que se degradiam e utilizam dela para atender seus caprichos e possíveis interesses, outros desviados de sua finalidade. Esse proceder fere as regras e os nobres objetivos para os quais essa instituição foi criada. É nosso entender que o pessoal que lá trabalha não pode executar suas tarefas com a devida serenidade que suas atribuições exigem nesse clima de tensão, consequência desse momento político beligerante, cujo alvo também é o Hospital de Clínica. Cremos que medidas urgentes devam ser tomadas para que nesse estado de coisa seja colocado um fim. Isso para o bem e segurança de todos aqueles que precisam de tratamentos médicos hospitalares e emergenciais. Dessa forma, senhor presidente, senhores vereadores, ninguém mais competente e legítimo para exercer esse poder de ação do que esse legislativo municipal. Diante do que acabamos de expor, fica a sugestão para que essa Casa de Leis, cumprindo com a sua finalidade institucional, contrate uma empresa conceituada no mercado para que se auditem as contas desse hospital, ora sob intervenção, pois ali está girando dinheiro público, buscando os erros administrativos e possíveis responsáveis, além de soluções para colocar não só as contas, como também a vida administrativa do hospital no caminho correto. E com isso venha dar tranquilidade
àquele ambiente de trabalho e segurança à população sebastianense. O jurídico dessa Câmara certamente avaliará se há legitimidade por parte dos nobres edis para agirem no caso conforme sugerimos. No entanto, em isso não sendo possível, fatalmente cabe uma CPI para que se investiguem as causas dessa assustadora inadimplência que se supõe seja em decorrência da má gestão do dinheiro público e que não vem de agora. Essa CPI poderia, sim, contratar uma empresa especializada para dar suporte técnico aos membros dessa comissão. É um assunto que me dá muita emoção porque diz respeito à minha terra. Como irmão, eu não podia me calar. Eu acho que já me perdi. Senhoras e senhores vereadores, o povo precisa de resposta. A situação desse hospital está afetando a toda a população do nosso município. Assim sendo caro presidente e nobres vereadores, tomamos a liberdade e com o devido respeito deixamos aqui nosso pensamento e sugestões para a avaliação de vossas excelências. Este é o nosso entendimento sobre o assunto em tela. Antes de encerrar, senhor presidente, queremos deixar registrado nesta oportunidade nossa afirmação de que esta Irmandade já faz parte da história desse município, sim, pelos seus 87 anos de existência, dos quais 50 deles prestando assistência médico-hospitalar e emergencial a essa comunidade, enfrentando todas as dificuldades aqui relatadas. Dizer também que não podemos permitir que nossa história seja apagada, sob o risco de perdermos as referências e identidades e assim perdermos também a nossa condição de povo e virarmos um simples amontoado de gente. Lamentavelmente, e com grande tristeza, senhores vereadores, vemos esse processo já em andamento avançado em nossa terra por nós tão amada. Finalizando, e com sua permissão, senhor presidente, colocamos-nos à disposição de todas as pessoas aqui presentes para dirimir quaisquer dúvidas que possam ter ficado pendentes, desde que estejam à altura de nosso conhecimento e competência para respondê-las. Aproveitamos para agradecer essa oportunidade e atenção de todos, ao mesmo tempo em que apresentamos nossas saudações sebastianenses. São Sebastião, 14 de maio de 2013. Luiz Leite Santana Zangado.